acontece surpreendente desconhecido histórias sobre o Titanic por mais de um século. A trágica história do RMS Titanic tem agarrou a imaginação do mundo. No entanto, há muitos crucial detalhes de que o infame de abril de noite que permanecem relativamente desconhecido. Por exemplo, o clima foi perfeito. É fácil de imagem do Titanic lutando enorme ondas no mar, com a névoa e a chuva obscurecendo o iceberg que famosa expedidos lá a um parque aquático grave. Na realidade, o oposto era verdade. Como o Titanic partiu para Ela Doom, o clima foi perfeitamente, assustadoramente calma. Sem vento ou ondas, o mar foi estendida como um impecável espelho, a única ondulações na água vindo do navio se como ela deslizou ao longo. E que perfeito tempo pode apenas foram seu destino. De acordo com o meteorologista Eduardo Lourenço, até mesmo um leve swell teria sido o suficiente para empurrar fosforescentes plâncton em torno da borda do iceberg. O plâncton, que brilha intensamente quando perturbado, teria essencialmente descrito o perigo para observadores sobre o Titanic. Do navio segundo a oficial, Charles Littler, especificamente mencionadas a ausência de incandescência plânctonas uma das razões para o desastre. A calma-tempo também pode ter impedido o aumento súbito e queda em temperaturas que normalmente alerta de vela em um iceberg campo. Infelizmente, no momento em que o iceberg foi visto, quase não havia tempo para evitar uma colisão. Em 1912, inquérito sobre o naufrágio descobriu que o Titanic tinha apenas 37 segundos para tentar mudar de rumo, embora a mais recente avaliação da evidência sugere-se, na verdade, um pouco mais de um minuto. De qualquer forma, o navio foi condenado. Após o naufrágio, um amargo vento soprava cima, ajudando a frio os passageiros lutando para a sobrevivência. Foi no fogo toda a viagem. Pouco antes de sua fatídica viagem inaugural, um incêndio começou na Titanic do carvão Bunkers. Revelada durante os britânicos inquérito sobre o desastre, as chamas foram ainda raging quando o navio estabelecidos para Nova York, criando potencialmente situação de perigo para aqueles a bordo. De acordo com sobrevivers Tucker J. Delay, nós não se que fogo para fora e entre os fornalhas falou-se que teríamos para esvaziar o grande carvão Bunkers depois nós colocar os passageiros de desconto em Nova York e, em seguida, chamada na fila boatos há para nos ajudar a colocar para fora o fogo. Isso não revelar-se necessário, uma vez que Delay alegou as chamas foram extintos quando o iceberg rasgado através do casco e inundada o bunkers com água do mar. Outros membros da tripulação alegou que o fogo tinha com sucesso foi extinto o dia before navio bater a iceberg. De qualquer forma, o Titanic no fogo por quase toda a viagem. Este não necessariamente desastroso, uma vez que o aço bunkers foram concebidos para conter o carvão e incêndios. Mas fez aumentar o risco da viagem e Estrela Branca. Diretor Bruce Ismay posteriormente alegou que o navio do proprietário, J.P. Morgan, forçado a tripulação navegar em toda a velocidade, a fim de chegar a Nova York e descarregar todos os passageiros antes da inevitável explosões ocorreu. Morgan se foi programado para navegar sobre o Titanic, mas mudou sua mente e pegou no último minuto. A trágica previsão de William teve lugar em 1886. O lendário jornalista William T. Lugar escreveu fictício história sobre um Atlântico Mail vapor naufrágio após uma colisão, com a maioria dos passageiros afogamento devido à lack de botes salva-vidas. Lugar destinados à história para chamar a atenção para relaxado náutica regulamentos, que geralmente não requerem navios para levar o suficiente botes salva-vidas para todos a bordo. Lugar voltou para o tema em 1892, com uma história com base na Estrela Branca da linha Majestic Liner. Na clímax capítulo, o navio é cruzamento do Atlântico carregado com turistas. Repente, houve um som como se o vapor foram bater através de gelo e os parafusos foram produzindo em meio de gelo blocos. Passageiros sentiu seu caminho cuidadosamente para o deck. Foi molhado e úmido e amargamente frio.
cada meia hora a névoa apito explodiu. A bater de gelo contra os lados do navio e fixação de gelo sob os parafusos tornou difícil falar de modo a ser ouvido. Em seguida, houve um grito, icebergs na starboard. 2 décadas mais tarde, Lugar perdeu sua própria vida como um passageiro sobre o Titanic. O forro apenas feito 20 botes salva-vidas, apenas o suficiente para metade dos passageiros a bordo. O capitão não sua navegação teste Edward John Smith, capitão do Titanic, tem sido objeto de inúmeros mitos uma vez que o fatídico noite quando ele foi para baixo com seu navio. Muitos ainda acreditam que ele pessoalmente salvou de uma criança vida antes de desaparecer no Atlântico. No entanto, também foi alegando que esta heroica imagem não é toda a verdade. Não apenas o capitão Smith ignorar várias gelo-advertências e não para manter o navio a uma velocidade razoável, ele também permitiu botes salva-vidas toleava o navio meio vazio. O primeiro barco a partida tinha apenas 27 passageiros em 65 lugares. Smith além disso não emitir uma clara a abandonar o navio fim, o que levou a muitos passageiros não perceber a gravidade da situação. Eles encontraram-se em 2012, foi revelado que Smith tinha realmente não sua navegação exames a primeira vez que ele tomou luz. Ele fez, eventualmente, passa em 1888, mas que inicial não foi talvez um mau presságio. Ironicamente, antes do Titanic de catástrofes, Smith tinha realmente ganhou seu apelido de um milionário de capitão devido à sua reputação para lisa confiabilidade. O único japonês de passageiros a bordo foi um de meia-idade funcionário chamado Masabumi Ozono, que foi na Europa estudar sistemas ferroviários antes que ele subiu o Titanic para iniciar a sua viagem de volta para casa. Quando o navio começou a pia, ele fez o seu caminho para o convés principal, determinados a face morte com dignidade. Com mulheres e crianças primeira política aplicadas na mira de uma arma, a sua sobrevivência parecia improvável, mas Ozono ainda encontrou-se à procura de qualquer oportunidade de começar a segurança. Sua oportunidade veio quando um membro da tripulação gritou que havia 2 espaços à esquerda em um barco salva-vidas. Depois de ver outro homem ir Ozono seguida terno. Se sabia o que o resto de sua vida seria como, ele pode ter decidido ir para baixo com o navio. No momento, considerou-se muito melhor para um homem de sofrer uma honrosa morte do que para sobreviver em uma vergonhosa maneira. Quando ele chegou no Japão, Ozono encontrou-se de marca um covarde e condenado ao ostracismo de sua comunidade. Ele também foi disparado de seu governo trabalho, embora ele foi mais tarde recontratado. Um número de negativas de cerca de uma asiático do sobrevivente em bote salva-vidas 13 não ajudar a questões muito, uma vez que estes eram frequentemente associados com Ozono. Em 1997, ele foi um pouco exonerado depois de sua escrita à mão enquanto o desastre foi descoberto entre seus pertences pessoais. Em uma carta escrita para sua esposa, Ozono menciona que ele estava em bote salva-vidas 10, o que significa que ele não podia ter sido o homem de salva-vidas 13 depois de tudo. O verdadeiro Titanic Polar de James Cameron do Titanic dispõe de um proibido romance e um magnífico colar conhecido como o Coração do Oceano, detalhes que você assumir foram simplesmente adicionados para fazer o filme mais interessante. Mas acontece que a verdadeira Titanic jogado hoje é uma muito semelhante história, como de passageiros Kate Florence Phillips recebeu a valuável sapir colar de seu ilícito amante, Henry Morley. Morley foi um rico aos 40 anos de idade de confeitaria proprietário da loja de Worcester, Inglaterra, e 19 anos de idade Kate foi originalmente empregado como seu contador de assistentes. Em pouco tempo, as coisas ultrapassou profissional e Morley começou a fazer planos para deixar sua esposa e jovens filha por trás de estar com Kate. O casal planejada para fugir a bordo do Titanic e começa uma nova vida na Califórnia. Após a iceberg atingiu, Kate foi feita a bordo do último salva-vidas.
Morley não era tão sorte. Exatamente 9 meses após a tragédia, Kat deu à luz uma menina chamada Ellen. Em 1989, Helena História ficou conhecido depois que ela chegou ao Worcester Notícias escritório, à procura de uma imagem de seu pai. O jornal tinha anteriormente publicou um artigo com detalhes do Worcester Titanic vítimas e 76 anos de idade e Helena chorou como ela realizada em fotografia. Ela também relacionados com sua mãe da história, e revelou que ela ainda tinha Cat da Safira colar, bem como uma cabana-chave do Titanic. Em 2012, Helena da neta, Beverley agricultor, e Morley do bisneta, Deborah Allen, realizou uma reunião para marcar o 100º aniversário do Titanic de catástrofes. Erros e teorias. Todos nós sabemos que o iceberg causado da Titanic pia, mas ao longo dos anos tem havido um número de tentativas para descobrir por que ela bateu no iceberg. Em primeiro lugar, imediatamente após o desastre, inquéritos em ambos os Grã-Bretanha e os EUA concluiu que o navio tinha sido viajar muito rápido. A uma velocidade mais lenta, o dano teria sido reduzido, ou pode até mesmo tenha sido possível para evitar o iceberg inteiramente. Como era, o impacto quebrou abrir 6 do navio de compartimentos, 2 mais do que poderia ser inundada, mantendo-la à tona. Em 2010, autor Louise Patton, neta de segunda oficial de Charles Littler, sugeriu que o navio poderia ter evitado uma colisão inteiramente. Seu timoneiro, Robert Hitchens, não em pânico e transformou em direção errada. De acordo com Patton, seu avô conspiraram para cobrir seu erro durante ambos os britânicos e americanos inquéritos sobre o naufrágio, acreditando que a verdade que destruir a reputação da Estrela Branca Linha e seus companheiros os membros da tripulação. Enquanto isso, 2 astrônomos de Texas State University especularam que um raro supermoon pode ter sido a culpa para a criação do iceberg em movimento. Um supermoon ocorre quando a Lua atinge seu mais próximo ponto à Terra, ao mesmo tempo como uma lua cheia. Janeiro 4, 1912, viu um verdadeiramente notável exemplo, como a Lua veio mais perto da Terra do que em qualquer ponto nos últimos 1,400 anos. Isso ocorreu apenas um dia depois da Terra periélio, o mais próximo a Terra vem ao Sol. Como se isso não era o suficiente, a Lua e o Sol também foram alinhados, causando um invulgarmente forte maré. Estes incríveis eventos astronômicos poderia ter definido de Titanic desastres em movimento, com uma extrema maré colocar um elevado número de icebergs no caminho do forro do oceano. Elizabeth Schultz no filme, o cheiro de gelo não ajudar a manter o Titanic de perigo maneira. Na realidade, passageiros Elizabeth Schultz era tão preocupado por o cheiro de gelo que ela não conseguia dormir, alegando que lembrava-la fortemente de uma caverna de gelo ela tinha uma vez visitou. Felizmente, ela sobreviveu e escreveu uma fascinante em conta afundando. Elizabeth estava no Titanic para atuar como governanta a 19 anos de idade Margaret Graham. Quando o navio primeiro tremia e estremeceu após a colisão, ela não era particularmente em questão, certeza de que o enorme forro seria seguro. Como ela relaxado em sua cabina, uma súbita bater à porta mudou tudo. Um amigo relataram ver um enorme iceberg passar sua janela, acrescentando que ela tinha certeza que tinha bater. Quando Elizabeth pediu um stewardess oficial sobre o que estava acontecendo, ela não recebeu resposta satisfatória. Somente quando o primeiro classe passageiros foram empilhados ao andar superior fez Elizabeth perceber a gravidade da sua situação. Em seu livro de memórias, Elizabeth escreveu que havia apenas 36 pessoas na salva-vidas. Ela foi colocado em apenas metade como muitos como pode realizar. No momento, ela queria ficar perto do navio, porque ela ainda não podia entender tais um grande forro de naufrágio. No entanto, lentamente, mas com certeza, o navio desapareceu antes de seus olhos para o fundo do mar. Assim como ela tinha começado a desistir esperança, o SS Carpathia apareceu a tomar os sobreviventes para a segurança.
o Titanic e a Costa Concordia. Desde que o trágico acidente do italiano liner Costa Concordia, as pessoas têm atraído paralelos com o Titanic catástrofe. Alguns Concordias herbívores têm realmente alegam que Celine Dion da famosa música tema foi que joga na sala de jantar como o navio bater as rochas. Para não mencionar que os navios encontrou sua final cerca de um século além, em 1912 e 2012. Há outras semelhanças. Ambos foram indevidamente restraídos do frasco de champanhe usado para restrair na Costa Concordia não quebrar. Não é um mito de que a mesma coisa aconteceu com durante o Titanic de batismo, mas na realidade ela não foi batizado em tudo. Ambos os desastres foram em grande parte culpou sobre o erro humano e ambos os navios tinham a mesma velocidade máxima. No entanto, a reputação dos dois capitães são muito diferentes. Considerando que o capitão Smith de Titanic é popularmente lembrado como um herói que catalães iam com o seu navio, Francesco Schettino vai para sempre ser lembrado como o capitão que fez um grave erro quando ele deixou o navio antes de todos os passageiros poderiam ser salvos. Quando Schettino e o segundo oficial partido, cerca de 300 passageiros foram ainda a bordo do Concordia. Ilusões ópticas várias sofrimento sinais foram enviados de Titanic como ela foi naufrágio. Nas proximidades navio, de Califórnia, aparentemente ignorado-los, mesmo quando vários foguetes iluminaram o céu da noite. De Califórnia do capitão, na verdade, perdeu seu trabalho sobre o escândalo, como alguns especulam que ele tinha intencionalmente ignorado os foguetes. No entanto, investigação em curso para o Titanic de catástrofe chegou-se com mais explicação plausível luz-refração. Na noite do desastre, o Titanic foi vela através de uma área de térmica inversão, onde camadas de ar frio estão abaixo uma área de mais quente do ar. Térmica inversão causa a luz refratar anormalmente, que pode criar miragens. De acordo com o historiador Tim Maltin, vários navios na área registrou um número de miragens na noite do Titanic afundou. Maltin está convencido de que as condições foram propícias para anormais luz-refração e que isso poderia explicar porque os observadores completamente perdido o iceberg até que ele era tarde demais. Semelhante miragem teria também manteve a tripulação do californiano de corretamente identificar o Titanic do sofrimento sinais. Maltin conclusões do veio em 2012, um total de 20 anos após o governo britânico abandonou sua própria investigações sobre luz-refração e o Titanic.